O meu nome então é Alessandro e é com muita alegria que eu estou aqui essa noite para trazer uma palavra, compartilhar uma palavra com cada um de vocês, uma palavra que primeiramente Deus colocou no meu coração, porque como normalmente sempre o pastor diz, em primeiro lugar a palavra vem de encontro a quem vai trazer a palavra. Mas eu gostaria, antes de nós passarmos para o texto propriamente dito, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que nos visita hoje pela primeira vez, que você levante a sua mão, mantenha a sua mão erguida, que logo vai estar chegando alguém da recepção para te entregar um cartão. Esse cartão, depois de preenchido, você pode entregar ali naquele balcão que está ali na lateral do auditório. Nós queremos conhecer um pouco mais de você e entregar um presentinho para você também. Então, irmãos, nós estamos na série de mensagens Encontro com Deus. E cada domingo nós temos aprendido um pouco mais sobre alguns personagens bíblicos que tiveram os seus encontros com Deus, que transformaram as suas vidas. Esses encontros com Deus que simplesmente mudaram a direção das suas vidas. E hoje, então, eu quero compartilhar com vocês sobre um dos personagens bíblicos que é um dos que eu mais gosto, inclusive, que é sobre Josué. Compartilhar o encontro que Josué teve com Deus, que foi no momento de crise, que foi no momento crucial na vida dele. E para isso, o título da nossa mensagem, então, é Josué, um encontro encorajador. Convido vocês para nós lermos o texto que se encontra ali em Josué, do capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar no telão. Vamos fazer a leitura, então. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto e ao norte os montes Líbanos. A leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e ao oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre tudo o que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Acho que merece uma salva de palmas essa palavra. Então Josué era alguém que havia estado com o profeta Moisés. Digamos que ele foi discipulado por Moisés. Deus havia levantado Moisés, como todos devem ter lido já, para tirar o povo do Egito. Quando teve aquelas 10 pragas que fizeram com que Faraó autorizasse o povo sair do Egito. E era esse Moisés que Josué precisaria substituir. Moisés tinha vivido encontros com Deus, lá em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 11, diz que Moisés falava com Deus face a face. Nós sabemos que, embora isso não seja num sentido literal, nós sabemos que esse falar face a face demonstra a intimidade, o grau de intimidade que Moisés tinha com Deus. E Josué, durante todo esse tempo, ele tinha visto toda essa trajetória de Moisés. E durante, então, o Êxodo e os 40 anos que o povo peregrinou pelo deserto, Josué havia presenciado, ele estava sempre ao lado de Moisés, ele era o ajudador de Moisés, e ele havia presenciado o poder sobrenatural de Deus em todos os momentos. Inclusive tem um texto lá em Deuteronômio, no capítulo 29, que diz:
Durante 40 anos, ele os guiou pelo deserto, e nesse tempo todo não ficaram gastas as roupas que eles vestiam e nem as sandálias que calçavam. Então aqui nós vemos que o quanto Deus deu provisão para aquele povo. Ele tirou eles do Egito, e desde o tempo que eles peregrinaram pelo deserto, Deus cuidou dos mínimos detalhes, tanto com relação à alimentação, quanto com relação à proteção, e até mesmo as vestes e os calçados deles não se desgastavam durante esse período que eles peregrinaram pelo deserto. Mas em contrapartida, Josué também tinha visto, acompanhou também Moisés, diante de um povo que se esquecia constantemente do que Deus havia feito. No momento, Deus fazia um milagre, agia de uma forma sobrenatural, mas o povo, no momento seguinte, se esquecia completamente daquilo que Deus havia feito. E lá tem um texto que se encontra lá em Números, no capítulo 21, que nos fala: então os israelitas saíram do Monte Or, pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom, mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há água nem pão? Já estamos cansados dessa comida horrível. Então aqui nós vemos o quanto o povo murmurava, enquanto o povo criticava, enquanto o povo desafiava a Deus. E agora era esse mesmo povo que Josué precisaria liderar, substituindo Moisés. Então, desse encontro que nós veremos hoje, eu quero trabalhar com vocês alguns princípios que nós podemos extrair desse encontro, desse grande encontro que Josué teve com Deus e que mudou a vida dele. Então, para isso, vamos passar por o nosso ponto 1. Você pode preencher na sua guia. Em momentos de crise, se refugie em Deus e nas suas promessas. A extremidade do homem é a oportunidade de Deus. John Phillips. Eu acho muito interessante essa frase. A extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Deus usa, na maioria das vezes, os nossos extremos para poder trabalhar em nossas vidas coisas que, da forma normal, nós jamais permitiríamos que Deus trabalhasse na nossa vida. Deus utiliza esses extremos, e esses extremos podem ser a perda de um emprego, pode ser uma doença, pode ser alguma questão familiar, mas Deus nos leva muitas vezes a esses extremos para conseguir fazer algo, para extrair muitas vezes algo de nós que numa situação normal nós jamais permitiríamos. Porque, na verdade, nós gostamos de estar no controle, né? Então, quando nós perdemos esse controle, através desses extremos, através dessas crises, nós acabamos permitindo, deixando que Deus entre na nossa vida e trabalhe e faça o que precisa ser feito para que haja essa transformação. E com Josué, então, não foi diferente. Deus sabia que Josué estava diante de uma grande crise, porque, de um lado, ele tinha a realidade do profeta Moisés, que o Moisés havia morrido, e por outro lado ele tinha o peso daquela responsabilidade que era levar o povo, atravessar com o povo o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida. E Josué, ele conhecia muito bem aquele povo que agora ele teria que liderar, que era um povo acostumado a murmurar, a questionar a Deus, era um povo que tinha uma inclinação terrível por se desviar. E até é interessante, porque eu acredito que se eu perguntar hoje aqui, hoje à noite, eu imagino que, eu não vou perguntar, não precisa levantar a mão também, mas se eu perguntasse aqui, inúmeras pessoas iam levantar as mãos dizendo que já trabalham ou já trabalharam com pessoas que nós chamamos de pessoas tóxicas, né? Aquelas pessoas que são negativas. Eu mesmo já trabalhei com pessoas assim, não na empresa atual que eu estou hoje, mas aquele tipo de pessoa que ele simplesmente, aquela pessoa negativa, aquela pessoa tóxica que ela, qualquer ambiente ela transforma, mas transforma negativamente. Só que, eu creio que você também, eu imagino que cada um de vocês, se fosse contar, eu acredito que também já passou por situações semelhantes. A única questão é que nós não podemos ser esse tipo de pessoas, né? Mas nós conviver com esse tipo de pessoas não é o problema, nós precisamos fazer a diferença em meio a essas pessoas. Mas agora eu fico pensando, me colocando no lugar de Josué. Josué estava ali, tendo que liderar aquele povo que ele conhecia bem, que ele sabia que era um povo que era muito fácil se desviar, que era um povo que
constantemente estava se desviando da palavra de Deus, estava constantemente murmurando de Deus, e era esse povo que ele precisaria liderar. Então eu pergunto para você, se em algum momento das nossas vidas nós trabalhamos com alguém que não deve passar de 1, 2, 3 pessoas nesse perfil, Josué precisaria lidar com aproximadamente 2 milhões de pessoas com esse mesmo perfil. Então você imagina o tipo de problema que Josué tinha para enfrentar. E o problema de Josué não estava de forma alguma relacionado àquele comissionamento que Deus estava dando para ele. Não, você vai liderar o meu povo, você vai atravessar o Rio Jordão, você vai tomar a terra prometida, porque até mesmo nós vamos ver, num ponto mais à frente, que até mesmo Josué, ele foi comissionado anteriormente já por Moisés para ser um dos espias que foi ver aquela terra. Isso nós vamos ver num ponto mais à frente. Mas aqui a preocupação maior de Josué era lidar com aquele povo. Era trabalhar com aquelas pessoas. E Josué, então, ele sabia que não seria uma tarefa fácil, mas ele sabia que Deus estaria com ele. E nessa palavra que nós lemos anteriormente, nós vemos Deus encorajando Josué e dando a entender a ele: Josué, não se trata de Moisés, porque Josué tinha muito aquela figura muito forte de Moisés. Ele havia estado com Moisés, caminhado com Moisés, então aquela figura de Moisés era muito forte para Josué. Mas Josué, nessa palavra, estava dizendo: Josué, não é sobre você, não é sobre Moisés, não é sobre a circunstância que você está vivendo agora, e não é sobre esse povo, né? Não se trata de você, isso aqui não se trata de você, mas se trata de mim. Então essa palavra, você vê, e é bem interessante, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que no texto que nós lemos anteriormente, por 3 vezes Deus fala para Josué. E eu várias vezes lendo essa palavra, às vezes me questionava, por que 3 vezes Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e muito corajoso. Porque Deus conhecia o coração de Josué. Ele sabia que Josué estava pronto para guerrear, Josué era um guerreiro, mas Josué ainda não estava 100% preparado para liderar aquele povo naquelas circunstâncias em que o povo se encontrava, ainda mais com a morte de Moisés. Então quero dizer para vocês que Deus, muitas vezes, Ele nos leva a situações extremas para nos mostrar que não é sobre nós, mas é sobre Ele, é sobre o poder dEle, o que Ele pode fazer em nós e através de nós, independente das pessoas, dos cargos, independente de qualquer outra situação. O que permanece são as promessas de Deus em nossa vida. Deus é que nos garante a força em momentos de crise. Nós temos vivido nesses últimos anos, todos nós vivemos nesses últimos anos, principalmente nesses 2 últimos anos, nós podemos presenciar muitas situações difíceis, muitas pessoas sendo levadas aos seus extremos, muitos momentos de crise, muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas sem saber o que fazer, problemas de saúde, convivendo com o luto, muitas pessoas, perda de entes queridos, crises, desafios financeiros, muitas pessoas perdendo os empregos e aprendendo e tendo que aprender a se reinventar para trazer o sustento para a sua família. Então são extremos, são momentos de privações, momentos de distanciamento que muitas tiveram que viver, enfrentaram e precisaram enfrentar, né, em suas profissões, no seu dia a dia, com as suas famílias. E nessas situações extremas, assim como foi com Josué, Deus nos mostra que nós nada somos sem Ele. Muitas vezes nós pensamos: não, eu tenho um bom emprego, né, eu tenho posses, eu tenho um carro bom, eu tenho casas, eu tenho família, eu tenho poder, eu tenho influência, e a gente acaba nos apegando nisso como se isso fosse o principal das nossas vidas. E Deus muitas vezes usa ou permite essas situações extremas, assim como ocorreu com Moisés, com Josué, assim como ocorreu nesses períodos que nós vivemos, principalmente nesses 2 últimos anos. Deus permitiu todas essas situações para poder mostrar para o homem, para mostrar para nós que é sobre Ele, que é Deus que nos dá o consolo, é Deus que nos dá a criatividade, as oportunidades. Basta nos alimentarmos na confiança e na dependência de Deus. Então,
eu digo para vocês, assim como para mim, eu creio que nós precisamos nos dedicar e buscar mais a Deus e crer que somente nós crendo em Deus e colocando todas as coisas aos pés dele, somente ele tem o poder de nos manter saudáveis, nos dar condições para trabalhar, nos dar inteligência, sabedoria, nos dar estratégias. E é isso que Deus estava fazendo nesse momento com Josué. Basta então nos alimentarmos na confiança e na dependência do Senhor. E daí vem a grande pergunta, né? Como nós fazermos isso? Esse é o nosso ponto 2, então. Faça da palavra de Deus o centro da sua vida e se esforce para viver os seus princípios. William Ing tem uma frase dele que diz: se gastarmos 16 horas por dia em contato com coisas desta vida e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, será de admirar que as coisas dessa vida sejam para nós 200 vezes mais reais do que Deus? Essa é uma pergunta que eu sempre, cada vez que eu leio, eu fico me questionando. O quanto do meu tempo eu tenho dedicado para Deus e quanto do meu tempo eu tenho dedicado para as coisas seculares? Muitas vezes nós nos apegamos, e isso que eu vou falar agora não é, na verdade, são coisas lícitas e que não há problema nenhum nisso, mas nós dedicamos muitas vezes o nosso tempo, a maior parte do nosso tempo, trabalhando, estudando, tendo um tempo de qualidade com a nossa família, tendo um tempo de lazer, e nada disso é problema, na verdade, isso é necessário. Só que a grande questão é, você está dedicando essas 16 horas por dia para todas essas coisas e está dedicando apenas 5 minutos do teu dia para Deus? Às vezes você está no teu trabalho, na correria do teu trabalho, você vai para o teu estudo, né, vai para a faculdade, você vai para ter o teu momento de lazer, você chega da escola e daí é 5 para meia-noite e você pensa, não, esses 5 minutos eu vou dedicar para Deus. Então eu acho que é uma pergunta que eu me questiono muito, o quanto eu tenho dedicado do meu tempo, enquanto eu vejo que tem muitas pessoas que fazem, que dão o dízimo, inclusive, do seu tempo. Nós vemos muitas pessoas que das 24 horas por dia, do seu dia, 2 horas e 40 minutos, elas tiram para ter um tempo com Deus, de qualidade com Deus. Antes até eu conversava com o irmão Diogo, e nós conversávamos ali, nós comentando ali, não, eu ando meio sedentário, preciso fazer alguma atividade física, mas eu estou meio sem tempo. E Deus disse para ele assim, bom, na verdade não é que eu esteja sem tempo, isso não está sendo a minha prioridade. Então eu pergunto para você hoje, e é uma pergunta que eu faço para mim também, Deus tem sido a prioridade na tua vida? Eu acredito que assim, todas essas coisas que nós falamos são lícitas e todas essas coisas nós precisamos fazer, mas o principal é nós dedicarmos um tempo com Deus, um tempo de qualidade com Deus. Então nesse encontro, né, que Josué teve com Deus, o Senhor fez uma promessa encorajadora para ele, quando ele disse que nunca seria derrotado, que ele seria bem-sucedido em tudo e que Deus estaria com ele em qualquer lugar, para onde ele fosse. É uma promessa maravilhosa, né, irmãos? Quando nós vemos, quem não gostaria de receber uma promessa dessa da parte de Deus? Não, eu vou estar sempre contigo, você vai ser vitorioso em tudo que você fizer. Todos nós gostaríamos de receber uma promessa dessa. Mas só que todas as promessas de Deus sempre tem um porém. Tem algo que precisa ter uma contrapartida da nossa parte. E nesse caso não foi diferente. Porém, nesse mesmo texto, então, que nós vimos, Deus diz a Moisés que para que tudo isso acontecesse, ele precisaria se esforçar para viver de acordo com todos os princípios descritos na palavra dele. Então, tudo isso que Deus prometeu para Josué, ele estava pautado numa contrapartida que era Josué se esforçar para viver tudo aquilo que estava escrito na palavra dele. Dele meditar dia e noite naquela palavra, ele viver aquela palavra, não somente meditar, mas ele praticar aquela palavra. E então ele veria o sobrenatural de Deus acontecer na vida dele. Quando Deus manda Josué se esforçar, é porque ele sabe que viver conforme a vontade de Deus vai contra a nossa natureza. A nossa principal reação geralmente é fazer as coisas da nossa maneira e procurar os caminhos mais fáceis. A vida com Deus, ela vem acompanhada de sacrifícios, é escolher fazer o que se deve fazer, com disposição de pagar o preço em busca da recompensa que se receberá em troca.
No caso de Josué, o esforço dele resultaria em sucesso. Não existe nenhum sucesso sem esforço, e em todas as áreas é assim, inclusive na vida cristã. Então, o nosso esforço. Então, o que Deus exigia de Josué para que, em troca, ele estivesse sempre com ele e que ele fosse vitorioso, que ele se esforçasse na presença dele. Assim como ele viu Moisés, que vivia uma vida, que tinha uma vida dedicada a Deus, que falava com Deus face a face, ou seja, ele tinha uma grande intimidade com Deus, era esse mesmo relacionamento que Deus esperava de Josué agora. Era esse mesmo relacionamento, era esse esforço, e ele precisaria se esforçar por quê? Porque a nossa natureza humana, ela jamais vai ir para o lado mais difícil, digamos assim, que é você se dedicar, que é você abrir mão, que é você buscar a Deus. E isso é algo que todo dia a gente precisa fazer, é uma busca e ela precisa ser diária. O esforço, então, ele também significava ir contra o comportamento tendencioso daquele povo, de ser incrédulo, murmurador e rebelde. Da mesma forma, hoje nós somos desafiados por Deus a não nos moldarmos com os padrões de conduta desse mundo, que em suas escolhas revelam não se importar com as coisas de Deus, também são ingratos e desprezam os avisos que ele dá, bem como as suas promessas. Josué teria que aprender a lidar com aquele povo, e Deus sabia que para isso ele precisa se esforçar, ele precisaria meditar na palavra dele, para ele encontrar ali força para conseguir vencer todas aquelas situações que iriam se apresentar diante de Josué, e uma das situações mais difíceis seria aprender a lidar com aquele povo. E, infelizmente, nem sempre essa conduta nós vemos somente em descrentes. Muitos que se identificam como filhos de Deus, semelhante aos israelitas, também se comportam de maneira reprovável. Deus não considera normal a reclamação, a incredulidade, pelo contrário, ele abomina e deixou o exemplo do castigo do povo de Israel, que morreram no deserto, como um aviso para nós. Então é muito interessante que, se nós vermos que quando Moisés tirou o povo do Egito, aquele povo constantemente eles reclamavam, eles murmuravam, Deus provia o alimento, Deus provia o pão, Deus provia a proteção, mas para ele, no momento seguinte, eles estavam sempre murmurando. E chegou um ponto tal, e vocês imaginam como Deus é um Deus que tem muita paciência, chegou um ponto tal da murmuração daquele povo, que Deus disse, não, chega, esse povo que saiu do Egito não vai entrar na terra prometida. Os descendentes deles, eles vão receber a terra prometida, mas esse povo, ele vai morrer pelo deserto nesse período de 40 anos da peregrinação, e eles não vão tomar posse da terra prometida. Trazendo então, irmãos, assim, um breve testemunho, digamos assim, da minha vida cristã. Eu nasci num lar cristão, desde pequeno, fui criado num lar cristão, mas eu sempre tive uma vida muito regrada, muito naquela caixa. Não, isso aqui está no meu controle, é isso aqui que eu vou fazer, é isso que eu quero ter o controle de todas as coisas. Só que a gente se esquece muitas vezes que com Deus não funciona dessa forma. O controle não deve estar na nossa mão, o controle deve estar na mão de Deus. E não faz muitos anos, mas alguns anos atrás, eu tomei uma decisão. Eu disse, não, tem algo de errado que eu estou fazendo, eu preciso tirar o controle das minhas mãos, eu preciso colocar o controle nas mãos de Deus, eu quero ver esse sobrenatural de Deus agir na minha vida, só que para isso, eu sei que eu preciso praticar algumas coisas, por isso que eu comentei que esse texto de Josué fala muito comigo, porque o que eu vejo? Eu precisaria ser mais obediente a Deus, eu precisaria me esforçar para ir contra essa minha natureza, eu precisaria buscar mais a Deus, ser alguém que realmente meditasse na palavra, vivesse a palavra e não somente fosse um leitor da palavra. Aqui nós temos um texto só para reforçar, que nós lemos anteriormente, mas eu acho importante nós lermos aqui. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso,
tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Através do conhecimento, da intimidade e prática da sua palavra, do relacionamento e das experiências que nós temos com Deus, isso é o que fará com que nesses momentos de crise nós possamos descansar no Senhor e Ele nos garante um recomeço de onde nós paramos. Então, nesses momentos de crise, nesses momentos que nós estamos angustiados, nesses momentos que nós temos que muitas vezes abrir mão de coisas que nós gostamos, muitas vezes, ou percas, você perdeu o emprego, você teve uma situação familiar, uma situação de doença, são situações extremas que Deus nos leva, que nós vemos a pensar, não, eu preciso colocar tudo nas mãos de Deus, a minha confiança precisa estar depositada em Deus, e no momento que nós depositamos a nossa confiança em Deus, a responsabilidade sai dos nossos ombros e passamos essa responsabilidade para Deus. E é o que Deus quer. Ele quer que nós descansemos nele. E quando Ele fala em nós descansar nele, não é descansar quando tudo está bem. Se tudo está bem no meu emprego, com relação à minha família, com relação aos meus bens, não tem por que eu descansar no Senhor. Mas eu preciso descansar nele quando tudo vai mal. E daí quando tudo vai mal, é quando eu preciso descansar, mas para que eu possa descansar em Deus, eu preciso ter experiências com Ele. Eu preciso saber que realmente eu posso confiar nesse Deus. Eu preciso ter relacionamento com Ele. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que são apegadas a algumas áreas. Deus, eu libero você para agir nessas áreas da minha vida. Mas essa área aqui, eu não permito que você haja. E normalmente quando isso acontece, é quando você não confia que Deus pode agir sobrenaturalmente naquela área da tua vida. E muitas vezes nós vemos, eu mesmo, por muitos anos, vivia de uma forma que eu pensava, questão, por exemplo, dízimos e ofertas. É uma forma da nossa adoração, de nós adorarmos a Deus com tudo que nós temos, é Ele que nos dá tudo. Então é uma forma de gratidão e de nós devolvermos a Deus aquilo que Ele nos deu, que Ele proveu nas nossas vidas. Então é tudo isso que nós temos que aprender e ceder e dar lugar para Deus trabalhar nas nossas vidas, e isso só vem com relacionamento e com experiências. Em Romanos 8:28, o apóstolo Paulo nos fala: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? E nesse sentido nós podemos confiar que Deus usa as circunstâncias da nossa vida para cumprir os propósitos que Ele tem para nós, para o nosso bem. E qual é o principal bem para nós? É nos livrar de uma vida longe de Deus. É incrível como nós vemos muitas vezes as pessoas, e às vezes muitas igrejas até mesmo, falando, pregando, não, venha para cá, aceita Jesus, todos os teus problemas vão ser resolvidos, né? A tua vida financeira vai ser resolvida, o teu trabalho vai ser resolvido, a tua vida familiar vai ser resolvida. E Deus quer, eu digo para você, sinceramente, Deus quer fazer tudo isso na tua vida e na minha vida. Mas qual a principal coisa que Deus quer fazer por nós? A principal coisa que Deus quer fazer por nós é nos livrar de uma vida longe dEle. Esse é o principal objetivo de Deus. E para isso Ele vai nos levar a situações extremas se for preciso. Deus não se preocupa, não tem essa preocupação em nos levar em situações extremas. Porque o principal objetivo dEle não é que nós vivamos bem nessa terra, e isso sim é importante também, mas o principal objetivo de Deus é que nós tenhamos uma vida com Ele e que nós tenhamos principalmente uma vida eterna ao lado dEle. Deus quer manifestar a sua glória em nós e nos transformar em filhos maduros. Assim como foi com Josué, ele teria que tomar todas as decisões importantes, pois Moisés, o seu líder, não estaria mais ali para fazer isso. Assim nós também seremos levados a passar por processos onde seremos desafiados e precisaremos renunciar e amadurecer para tomar decisões difíceis e, através disso, aprendermos a ser mais dependentes do cuidado e do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Então nós vemos que, para que nós possamos ver esse sobrenatural de Deus, nós precisamos ver alguns pontos, tem alguns princípios que nós precisamos aprender, e nós vamos falar um pouquinho mais no último ponto. Então, ponto 3, pode passar, irmãos. Você pode preencher também na sua guia. Ponto 3, então, coragem, fé e obediência
para viver o sobrenatural. O medo é o oposto da fé. Então vamos ler um texto que se encontra lá em Números, no capítulo 14, do versículo 6 ao 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? E esse texto, na verdade, é o texto que nós vemos o comissionamento de Josué, quando Moisés enviou Josué e os espias para espionar a terra, para ver se realmente aquela terra era tudo aquilo que eles imaginavam, que era a terra prometida, mas eles queriam se assegurar antes de tomá-la. Então foi Josué, Calebe e os demais espias, e quando eles voltaram, eles passaram 40 dias naquela terra, e quando eles voltaram, eles vieram com um relatório, né, dessa espionagem que eles fizeram naquela terra. E quem começou falando, alguns espias disseram: não, a terra ela é boa, a terra possui muitos frutos, a terra ela é boa para nós plantarmos, a terra é grande, a terra é maravilhosa, tem água, tem sombra, tem árvores. Mas, porém, essa terra tem gigantes, essa terra possui guerreiros, e perante esses gigantes nós somos como gafanhotos. Então, assim, eles não olharam para aquela terra como o cumprimento da promessa de Deus. Eles simplesmente se apavoraram. Nós não podemos tomar essa terra, porque essa terra, nós não temos condições de lutar contra aquele povo. E tentaram, na verdade, o povo ficou tão indignado com tudo aquilo, porque na cabeça deles, talvez eles imaginavam que seria transpor ali o Rio Jordão e tomar a terra com facilidade. E intentaram até mesmo contra a vida de Moisés e Arão naquele momento. E então Josué e Calebe, que foram os dois espias que viram uma ótica diferente aquela situação, se levantaram e falaram. Falaram com o povo, né? Eles viram de uma forma diferente. Então, quando Josué foi comissionado a espiar a terra, enquanto os outros focaram somente nas dificuldades, no impossível, e se esqueceram da promessa de Deus, Josué e Calebe olharam aquela terra através dos óculos da promessa e enxergaram todas as coisas boas que receberiam e celebraram finalmente estarem diante da terra prometida e focaram no poder de Deus, e eles não tiveram medo, porque eles estavam com os olhos e o coração em Deus. Então é incrível como de todos os espias, somente Josué e Calebe conseguiram ter aquela visão do cumprimento de uma promessa, né? Eles confiavam tanto em Deus, eles viviam realmente acompanhando Moisés, eles viviam realmente assim, conhecendo e sabendo que Deus iria dar a vitória para eles. Eles olharam, como nós lemos aqui, através dos óculos da promessa, do cumprimento de uma promessa de Deus através da vida deles. Josué ele assumiu a posição que Deus esperava dele, que era se posicionar com coragem, com fé, com obediência, para que então ele pudesse começar a presenciar o sobrenatural de Deus. Ele fez a sua parte e Deus então honrou a fé de Josué, colocando à frente de todo o povo no momento crucial que era a tomada da terra prometida. Deus fez o que Josué não poderia fazer. Então aqui nós vemos que como Josué honrou a Deus, crendo nas promessas, e quando ele avistou a terra, ele trouxe um bom testemunho, dizendo que eles iriam confiar em Deus e que Deus entregaria aquela terra nas mãos dele. Deus, em contrapartida, honrou a Josué, e quando Moisés morreu, colocou ele à frente daquele povo para transpor o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida. Deus honrou a Josué dessa forma. E Deus fez o que Josué não poderia fazer. Primeiro com a abertura do Rio Jordão para o povo passar, e depois com a queda das muralhas de Jericó e a tomada de várias cidades. Muitas batalhas foram travadas, Deus fez até o sol e a lua parar
para prolongar a luz do céu do dia e dar a vitória a Josué e ao seu povo. Então é fantástico o quanto nós vemos que Deus agiu de uma forma sobrenatural na vida de Josué. E hoje eu gostaria de comentar ainda com vocês, antes de nós passarmos para o nosso fechamento e para a conclusão, tudo o que nós falamos aqui essa noite, todos esses princípios que nós aprendemos através da leitura desse texto de Josué, que nós falamos sobre alguns pontos. Eu gostaria de desafiar você, assim como eu já me desafiei a fazer isso, eu gostaria de desafiar você a praticar, a colocar em prática a partir de hoje 4 palavras, 4 princípios que nós aprendemos no decorrer dessa palavra, e eu desafio você a colocar em prática a partir de hoje. A partir de hoje você colocar em prática essas 4 palavras, esses 4 princípios, para que Deus possa te apresentar um quinto princípio, que Ele possa transbordar na tua vida um quinto princípio. O primeiro, fé. Todo cristão, nós como cristãos, nós precisamos ter fé. Nós vivemos num mundo em que nós precisamos ter fé, e na palavra está escrito que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Então o principal é nós termos fé, fé em Cristo Jesus. O segundo princípio, coragem. Nós precisamos ser cristãos corajosos. Nós precisamos ter coragem. Nós vivemos num mundo e que nós estamos vivendo, na verdade, na contramão desse mundo. Nós temos visto muitas coisas acontecendo, não somente na nossa pequena cidade de Panambi, mas no país, no mundo inteiro. São várias situações que muitas vezes nós olhamos pela ótica humana e bate um desespero. Nós pensamos, o que está acontecendo? Mas nós como cristãos, nós precisamos ser corajosos e nós precisamos ser a resposta para esse mundo que se encontra perdido. Esse mundo que se encontra esperando receber uma palavra de confiança, esperando receber uma palavra de Deus, esperando receber um encorajamento, assim como Josué recebeu o encorajamento. Então nós precisamos ser cristãos corajosos. Terceiro, obediência. Para que tudo isso aconteça, um dos principais pontos que nós devemos rever nas nossas vidas é a obediência. E isso não é fácil. A obediência não é fácil, e a obediência não exige que nós venhamos a concordar com o que nós estamos fazendo, que nós venhamos a concordar com o que Deus está nos pedindo para fazer. A obediência não é a mesma coisa que concordância. Concordância você faz se você concorda, a obediência você faz principalmente quando você não concorda. Quarto princípio, esforço. Nós precisamos, assim como Deus falou para Josué, eu vou estar sempre com você, eu vou estar sempre do teu lado. Você vai ser um vencedor, você vai ser vitorioso em tudo aquilo que você fizer, você vai ser vitorioso. Mas você precisa se esforçar. E hoje eu desafio você a também fazer assim como Josué, também se esforçar, eu e você também nós nos esforçarmos. E nos esforçarmos de que forma? Nos esforçarmos lutando principalmente contra essa nossa natureza humana. Esse é o nosso principal inimigo. Nosso principal inimigo que nós precisamos vencer hoje é a nossa natureza humana. E essa é uma luta que nós precisamos fazer diariamente. É uma luta que dia a dia nós precisamos vencer. É olhar no espelho e você, é até engraçado dizer, mas você olhar no espelho e você dizer, você é o meu inimigo de hoje e eu vou te vencer. Eu vou te vencer porque eu vou me esforçar na palavra de Deus. Deus vai estar comigo e eu vou vencer em nome de Jesus. E então, o quinto princípio, na verdade, que aí já não parte de nós, aí é o que nós vamos viver. Nós vivendo esses 4 pontos, eu tenho a certeza, a convicção que nós vamos começar a ver o sobrenatural de Deus. Se você ter fé, se você ter coragem, se você for obediente à palavra de Deus, se você agir com esforço, você vai ver o sobrenatural de Deus agir sobre a tua vida. Assim como eu já vi na minha vida, eu creio que cada um de vocês vai ver o sobrenatural de Deus agir na vida de vocês. Mas para isso, mais uma vez, não adianta nós ouvirmos, não adianta nós lermos, nós precisamos, além de tudo, praticarmos. É colocar em prática, é colocar as coisas de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos tirar tempo para a nossa família, nós precisamos de um momento de lazer, nós precisamos de repousar, nós precisamos descansar, mas jamais deixe aqueles 5 minutos finais do teu dia para dedicar a Deus. Tire mais tempo com Deus,
se dedique, busque a Deus, medite na sua palavra, e eu tenho a convicção, eu tenho a certeza que você vai descansar nele e nesse mundo, esse turumbão que nós vivemos, desse mundo, né, de doenças, de crises financeiras, tudo isso para você, você vai ver, você vai ficar pensando, bom, isso aqui não pertence a mim, o que pertence a mim é buscar a Deus, orar a Deus, entregar a minha vida a Deus, é Ele que tem cuidado de mim. Então a conclusão, irmãos, após um encorajador com Deus, nós precisamos renunciar tudo aquilo que pode nos afastar dele e priorizar a busca pela sua presença e pela sua palavra. Então, irmãos, é essa palavra que eu tinha para hoje, e eu reforço com cada um de vocês que eu falo isso porque é uma das coisas que eu tenho feito ao me levantar de manhã, ao deitar à noite, é pensar, o que eu fiz hoje, eu refleti a Cristo através das minhas ações hoje, eu preguei a Cristo como eu deveria ter pregado, através da palavra e através das minhas ações. As pessoas que convivem comigo, elas viram a Jesus Cristo através da minha vida. Eu me dediquei na palavra de Deus, porque eu digo muitas vezes, nós estamos realmente assim, nós como cristãos, nós almejamos e aguardamos a volta de Cristo a qualquer momento, mas eu digo para você que não precisa Cristo voltar e levar a sua igreja para você ter uma vida com Cristo aqui nessa terra. Só que o que precisa é você abrir mão das suas coisas, das suas vontades, dos seus desejos, e você colocar a tua vontade, o teu desejo na mão de Deus, e principalmente se comprometer a viver uma vida com Deus. Isso eu tenho plena convicção que a tua vida vai ser diferente aqui na terra, e você vai viver o sobrenatural de Deus a partir de hoje. Amém, irmãos? Pastor.